Salve, salve, galera! Tudo bom? Que saudade imensa de vocês. Com essa pandemia, realmente está difícil, mas estou de volta no nosso canal para que vocês possam compreender cada vez mais biologia. Então, venha comigo e agora vamos embarcar na nossa jornada 2021. Então, colhe comigo e chegue mais. Vamos nessa! Então vamos lá, meus queridos. Professor Wendel na área, tudo bom com vocês? Espero que sim. Se cuidem, usem máscara, porque realmente está pegando, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E nós precisamos nos ajudar e ajudar também as outras pessoas a combater esse vírus que realmente está causando muitos problemas. Mas, sem mais delongas, então vamos lá para a nossa aula de hoje, nossa primeira aula do ano, que é a aula de características gerais dos seres vivos. Então, gente, quando a gente fala em ser vivo, nós ficamos pensando em várias coisas, né? O que é? Qual característica um ser vivo realmente necessita ter? Então, a gente precisa pensar nisso. Então, pensando nisso, eu fiz aqui um esquemazinho no quadro. Vou sair da frente para vocês tirarem aquele print, tá? Se organizar no caderno, anotar com bastante calma, que aí eu vou detalhar cada item desse para não ficar nada fora do contexto. Então, print feito. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, quais são as características que os seres vivos necessitam ter, tá, gente? Vamos lá. Então, listei aqui composição química, organização celular, tá? Metabolismo. Nossa questão da organização celular é muito importante. Vou explicar por quê. Metabolismo, reprodução, evolução, irritabilidade ou excitabilidade, é a mesma coisa, tá? Hereditariedade. Então, vamos lá começar com a composição química. Bom, nós sabemos que tem a matéria viva, né? E tem a matéria bruta. Então, se eu chegar numa rocha e for lá estudar essa rocha, eu com certeza irei encontrar compostos químicos, tá? Beleza, tranquilo. Então, assim, de modo geral, através da composição química, eu não poderia distinguir o que é a matéria bruta do que é a matéria viva, tá? Então, eu posso encontrar lá carbono, numa rocha, né, que é fossilizada e tal, e também vou encontrar carbono num ser vivo. Então, o que difere, na verdade, essa questão da composição química é o percentual, né? Então, um ser vivo vai ter um percentual muito maior de compostos químicos do que uma matéria bruta. Só que quando a gente fala em composto químico, existe aí duas vertentes, né? Que nós falamos aí compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Então, meus queridos, muito cuidado, tá? Porque muita gente fala assim, olha, um composto inorgânico é aquele que não tem carbono. E o composto orgânico é aquele que tem carbono. E não é assim, tá? Então, eu posso citar um exemplo que o CO2, que é o gás carbônico, tem carbono, mas ele é um composto inorgânico, tá? E aí tem uma outra concepção que algumas pessoas dão também, é que assim, ó, se tiver mais um carbono, é composto orgânico. Por exemplo, o gás metano, que é CH4, é um composto orgânico. Então, vamos lá para a definição correta de um composto inorgânico e um composto orgânico. Então, presta atenção, tá? Um composto inorgânico é aquele que na sua molécula não virá, de forma alguma, carbonos e hidrogênios juntos. Então, eu posso não ter nenhum dos dois, tá? Nem carbono, nem hidrogênio. Posso ter só carbono e posso ter só hidrogênio. Então, eu tenho lá, por exemplo, H2O, a água. Tenho hidrogênio, é um composto inorgânico, tá? Eu tenho CO2, que é o gás carbônico. Tenho um gás carbônico. Então, só tenho carbono, composto inorgânico. Eu posso ter lá, por exemplo, NaCl,
que é o cloreto de sódio. Eu não tenho nem carbono, nem hidrogênio, mas é um composto inorgânico, tá? Então, composto inorgânico é aquele que, na sua molécula, não terá carbonos e hidrogênios juntos, tá? E agora ficou fácil. E o composto orgânico, Wendel? Tá, composto orgânico é aquele que, na sua molécula, eu vou ter carbonos e hidrogênios juntos. E o melhor exemplo para dar sobre um composto orgânico é a nossa glicose, tá? Que é um monossacarídeo, um carboidrato, um açúcar, tá? Que a sua molécula é C6H12O6, tá? Então, tem carbono e hidrogênio. Olha o metano que eu falei anteriormente, CH4, tem carbono e hidrogênio, tá? E assim por diante. Então, viu lá, o carbono com hidrogênio, composto orgânico, tá? Tá. Wendel, mas você faltou dizer que, onde é que nós iremos estudar isso? Tá. Os compostos orgânicos, nós iremos estudar dois deles, tá? Que é a água, que é imprescindível à vida, tá? E o outro são sais minerais. A gente vai ver sais minerais aí, o ferro, o sódio, o potássio, tá? Enfim, a gente vai estudar com mais calma isso lá na frente, tá? E os compostos orgânicos, aí esses são também muito importantes. A gente vai estudar os carboidratos, nós iremos estudar os lipídios, nós iremos estudar as proteínas, nós iremos estudar as vitaminas e, por fim, os ácidos nucleicos, que é a base da hereditariedade, que são duas moléculas, chamada de DNA e a outra chamada de RNA. Pronto, agora ficou suave na nave, tá? Então, composição química. Então, se liguem, tá? Então, a diferença da matéria bruta para o ser vivo é a proporção. Então, a proporção desses compostos são muito maiores no indivíduo vivo do que aquele da matéria bruta. Valeu? Vamos lá. Continuando, organização celular. Então, gente, ponham na cabeça. Todo ser vivo, segundo a teoria celular, deve ser dotado de célula. Não importa se vai ser procarionte ou eucarionte. Não importa. Tem célula, é ser vivo, tá? E aí se fala muito aí nos vírus. Poxa, vírus não é ser vivo, porque não tem célula. Perfeito. Tranquilo, tá? Então, vamos lá. Então, organização celular. Tem célula. Só que as células podem ser de duas formas. Uma célula procariótica, onde ela vai ter uma estrutura chamada nucleoide. Tá, Wendel, o que é nucleoide? Nucleoide é que o material genético ele não é individualizado por uma membrana, então ele fica disperso no citoplasma. Exemplo disso, bactérias, tá? Que são organismos muito simples. Então, nós denominamos essa estrutura de nucleoide. Então, toda célula, basicamente, vai ter membrana plasmática, citoplasma e material genético. Cuidado, não é núcleo, tá? Então, membrana plasmática, citoplasma e material genético. Então, no caso dos procariotos, o material genético fica espalhado pelo citoplasma. Então, ele não vai ter uma membrana que separe a parte genética da parte citoplasmática. Perfeito? Já os eucariotos, sim. Esse vai ter essa membrana, tá? Separando o citoplasma do material genético. Membrana essa, meu povo, chamada de carioteca ou membrana nuclear, tá? Uma membrana do núcleo. Então, ele vai individualizar o núcleo. Então, quando vocês ouvem falar o termo núcleo, pronto, já se trata obrigatoriamente de células eucarióticas. Aí são os demais grupos, tá? Então, eu vou ter aí as algas, os protozoários, os fungos, os animais, os vegetais. Então, todos esses organismos possuem células eucarióticas porque possuem núcleo. E por que possui núcleo? Porque o material genético ele fica separado do citoplasma através de uma membrana chamada carioteca. Valeu? Vamos lá. E ainda em metabolismo. Metabolismo. O metabolismo, gente, então, um simples salivar, minha respiração, minha digestão, aliás, a nossa digestão, né?
tudo isso é metabolismo. Então, são todas reações realizadas no seu organismo, tá? Só que o metabolismo também existe duas vias, tá? Uma via chamada de catabólica. O que é uma via catabólica? Uma via catabólica é quando se transforma uma molécula complexa em uma molécula simples, tá? Então, vou repetir. Via catabólica é quando se transforma uma molécula complexa em moléculas simples. Exemplo disso, nossa respiração celular, tá? Eu não estou falando da respiração pulmonar, pulmão, ambiente, ambiente, pulmão. Estou falando lá na célula. Então, lá na célula é o seguinte, nós vamos ingerir a glicose, que é uma molécula grande, tá? E o oxigênio que nós inspiramos. Pronto. Quando chega lá dentro da célula, que eu não vou me aprofundar agora, tá? Ocorre uma reação onde essa glicose ela é quebrada, tá? E aí nos dá energia, energia para a gente falar, né? Para nosso ciclo vital, ok? Em contrapartida, o que é que produz? Gás carbônico, ó, eu coloco para fora, e água. Então, na via catabólica, transformou a glicose, que é uma molécula complexa, em moléculas simples, gás carbônico e água, tá? Nossa digestão é uma via catabólica. Então, nós, na mastigação, né, no processo digestório, também se transforma moléculas muito grandes em moléculas pequenas para que possam ser assimiladas pelas células e distribuídas assim a todo o organismo. Em contrapartida, eu tenho a via anabólica, tá? Anabólica me lembra alguma coisa. Anabolizante. Anabolizante, né? A pessoa vai lá, toma anabolizante, fica o quê? Grande. Fica grande. Beleza, então vamos partir desse pensamento, tá? Então, uma via anabólica é o contrário. É quando eu transformo moléculas simples em moléculas grandes. Exemplo disso, fotossíntese, que os seres clorofilados fazem, né? Então, as plantas, as algas, algumas bactérias, tá? Fazem isso. Então, vamos lá. O que é essa via anabólica na fotossíntese? Então, para realizar a fotossíntese, eu preciso de CO2, gás carbônico, né? Eu preciso de água, então moléculas simples, né? Obviamente, energia luminosa e clorofila, para produzir o quê? Uma molécula complexa chamada de glicose, certo? Então, a partir de moléculas simples, produziu o quê? Uma molécula complexa. Então, isso aí é uma anabólise, tá? Eu posso transformar também no organismo substâncias menores, chamadas de aminoácidos, ou eu reúno vários aminoácidos, e aí eu transformo numa molécula grande chamada de proteína, ok? Então, bastante simples, tá? Então, catabólica, moléculas complexas se transformando em moléculas simples, e a via anabólica, moléculas simples produzindo moléculas complexas. Então, fiquem ligados, tá? E aí nós temos o processo de reprodução. Reprodução. Claro, um ser vivo precisa se reproduzir, tá? E também existem dois processos reprodutivos, tá? Um chamado de assexuado ou agâmico, tá? Então, a reprodução assexuada é aquela que não ocorre troca de material genético. Não vai haver troca de material genético, tá? E aí também se falava muito a troca de gametas. Não, viu, gente? Então, uma reprodução assexuada é aquela que não ocorre troca de material genético. E aí, obrigatoriamente, não garante o quê? Variabilidade genética. Então, os indivíduos serão todos iguais, tá? A gente vai falar de alguns tipos de reprodução assexuada mais lá na frente. Já uma reprodução sexuada ou gâmica é aquela assim. Essa vai haver troca de material genético. E uma vez ocorrendo essa troca de material genético, eu garanto o quê? Variabilidade genética. Isso aí aumentando a possibilidade da prole sobreviver ao ambiente, certo? Então, essa é a diferença, ok? Beleza. Para isso também existe a evolução. Então, os organismos evoluem, tá? E aí, a teoria mais aceita nos dias de hoje é a teoria proposta por Darwin, Charles Darwin, né? Que inclusive passou por aqui, por Salvador, e foi fazer um tour pelo mundo, né? E aí ele criou uma teoria dizendo que da seleção natural, onde
o ambiente, na verdade, seleciona aqueles mais aptos. Aptos a quê, Wendel? Aptos a tudo, a se reproduzir, a ser predador, a ser presa, a buscar alimento. Então, não é que ele se transforma no ambiente. Aí é outro cara, tá? Chamado de Lamarck. Então, na verdade, o ambiente, esse indivíduo já tem o gene para isso, e aí o próprio ambiente vai selecionar aqueles que são mais aptos, tá? Então, essa é a questão da evolução. Então, os indivíduos, os organismos evoluem de alguma forma. Claro, e obviamente, eu estou falando isso de milhares e milhares de anos, não é de um dia para o outro, tá? Irritabilidade ou excitabilidade. Então, os organismos tendem a ser estimulados pelo ambiente. Então, eu ficava pensando assim, poxa, a planta faz fotossíntese, né? Quando eu era pequeno, né? E a planta, ela não se mexe nem nada, embora minha mãe e minha avó falava, né? Dizia que conversava com as plantas cresciam mais sedosas e tal, né? E aí eu ficava pensando, né? E depois que eu fui estudar, eu vi que as plantas realmente, elas reagem a diversos estímulos. Olha o girassol. Por que se chama girassol? Porque ela acompanha a luminosidade. Interessante, né? Aquela plantinha que eu não sei o nome dela, mas alguns chamam de dormideira, e quando você toca na folha dela, ela se fecha. Olha que interessante. Então, ela está reagindo a um estímulo, né? Eu assisti um vídeo que um produtor de vinhos colocou as plantas dele, né, na vinícola, lá para ouvir música clássica. E fez um estudo, claro que um estudo prematuro, mas verificou que a quantidade de açúcar produzido através da fermentação, né, foi muito maior do que aquelas plantas que não ouviram música clássica. É doideira, né? Pô, estão ouvindo música. É coisa de doido, né? Mas, enfim, isso existe, tá? Então, essa questão da irritabilidade e excitabilidade, tá? Então, os organismos reagem aos estímulos do ambiente. Beleza? E, por fim, a hereditariedade, tá? Então, através da reprodução, os organismos herdam, né, de seus genitores a carga genética, tá? Então, claro, nós falamos de reprodução aqui, a variabilidade genética acontece numa reprodução sexuada, tá? Então, quanto mais variante for aquele indivíduo, maior será a possibilidade de ele viver naquele ambiente. Então, a transmissão das características hereditárias. A gente vai ver isso também um pouco mais lá na frente. Então, meus queridos, espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. É um conteúdo apenas para a gente se familiarizar, né, com a biologia. Depois nós iremos nos aprofundar em cada conteúdo desse. Valeu? Então, obrigado pela presença, obrigado por assistir essa aula. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!